O Vale dos Ossos Secos. A visão de Ezequiel. O tempo era de exílio, o povo de Israel cativo em terras estranhas. As muralhas de Jerusalém haviam caído, o templo, outrora sagrado, estava em ruínas. Os filhos de Sião, antes fortes e altivos, agora caminhavam cabisbaixos, como sombras de um passado distante. Entre eles, um homem, Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, profeta, chamado por Deus não para palavras suaves, mas para visões que queimavam como brasas vivas. Desde os primeiros dias de seu chamado, Ezequiel via o que poucos podiam ver. Ele contemplou os céus abertos, os querubins ardentes, a glória de Deus movendo-se como fogo consumidor. E ali, diante da presença divina, caiu prostrado, tremendo, mas Deus o ergueu e fez dele uma voz em meio à escuridão. Um atalaia sobre a casa de Israel, um mensageiro em tempos de juízo e esperança. A visão. E então veio o dia em que o Espírito do Senhor o tomou e o transportou para um vale sombrio, um campo de desolação sem fim. Diante dele, não montes, nem rios, nem árvores frondosas ou vida pulsante, mas ossos espalhados por toda parte, quebrados, rachados, secos como a poeira do tempo. E a voz ecoou no silêncio: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A pergunta era um desafio. A morte já reinava ali por muito tempo. Os anos haviam sugado qualquer vestígio de carne, qualquer memória de vida. Mas Ezequiel não ousa responder com incredulidade. Ele sabe que o homem é limitado, mas Deus é o Senhor da vida e da morte. E assim, com humildade, ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então veio a ordem: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne, e vos cobrirei com pele. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel ergue a voz, e sua palavra corta o silêncio como lâmina afiada. E então, acontece. Primeiro um sussurro, depois um estrondo. Os ossos se movem, cada fragmento procura seu par. Se unem, se encaixam, como se mãos invisíveis costurassem a ordem do caos. Sobre eles crescem nervos, e a carne cobre os músculos e a pele sela os corpos. Mas eles ainda não vivem, pois sem fôlego são apenas estátuas do que um dia foram. E então vem a segunda ordem: profetiza ao Espírito e dize: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedece, e o vento sopra, forte como um furacão divino, e os olhos se abrem, os peitos se enchem de ar. O exército morto se levanta, antes pó e esquecimento, agora vivos e restaurados. Mas este vale não pertence apenas ao passado. Olhe ao seu redor, vê as ruas, os prédios, os rostos sem expressão, vê os corações vazios, os sonhos quebrados, as esperanças soterradas pela poeira dos anos. Vivemos em meio a ossos secos, pessoas que caminham, mas não vivem, que respiram, mas não têm fôlego. A depressão assola, o medo consome, a fé se desfaz como cinzas ao vento. Mas Deus ainda pergunta: poderão estes ossos reviver? E a resposta não está na força dos homens, nem na lógica dos sábios, mas no sopro do Espírito Santo. Se ele soprar sobre um coração morto, ele pulsará novamente. Se ele soprar sobre um sonho enterrado, ele ressurgirá. Se ele soprar sobre um povo cativo, ele se levantará como um exército de renascidos. E hoje ele sopra sobre nós. Ele chama os caídos pelo nome. Ele diz aos que desistiram: vivam. Aos que se esqueceram: levantem-se. Aos que morreram por dentro: eu sou a ressurreição
e a vida. O vale não é o fim. A morte não tem a última palavra, porque aquele que soprou vida sobre os ossos secos ainda reina, e ele ainda está soprando.